Resumindo, eu falo que na nossa época tinha muito futebol e pouco dinheiro. Hoje em dia tem pouco futebol e muito dinheiro. Eu tenho o mesmo pensamento que eu, que tem muitos jogadores hoje que não têm personalidade, não jogam porra nenhuma e se acham. O treinador fala assim, não, eu fui na Europa estudar. Ah, quantos dias você ficou lá? Uma semana, 10 dias. O Renato Gaúcho, ele foi melhor jogador do que treinador? O cara lá te fazendo uma pergunta pra te tirar do sério, pra ele ter seguidores e pra te fuder. Tu jogou mais que o Cristiano Ronaldo? Sem dúvida alguma ele vai chegar na seleção brasileira. Aquele escorregão te fudeu, né? Eu até me arrependo de ter tomado aquela decisão. O Brasil tem condições, sim, de ser campeão até pela... Com ou sem o Neymar? Tenho visto as convocações, com todo o respeito ao Ancelotti, que fala, esse é um pensamento meu. Tu era pegador mesmo? O quê? Pô, você tá de brincadeira. Eu tenho 6 filhos, 4 meninas e 2 meninos. Você tem uma creche, meu irmão. Se juntarem nós dois, meu amigo, pode trazer Tom Cruise e Companhia Limitada. Galera, é o seguinte, hoje o papo aqui é mais do que alto nível. Esse cara é um cara que eu conheci quando jogava, foi meu treinador. Teve uma época aqui que o Rio tinha vários reis. Claro que eu fui um, ele também foi outro. Nada mais, nada menos, Renato Gaúcho. Obrigado, bem-vindo, irmão. Obrigado, Tranquilo? foi um prazer. Na paz? Tava na paz e tranquilo até chegar aqui, né? Agora acabou a paz e Essa acabou. vida desempregada, como é que tá? Tá ótima. Tá gostando? Tô amando. Deixa eu falar uma coisa pra você, Romário. Treinador de futebol, ele precisa trabalhar 6 meses e descansar 6 meses. Hoje em dia, o treinador de futebol não tem mais, na boa agora, craques como tinha antigamente. Hoje em dia é muito estresse. Você vê que começaram os campeonatos estaduais agora, 3, 4 jogos, tem já 3, 4 treinadores sendo criticados. Quer dizer, hoje em dia o treinador não tem nem tempo para trabalhar. Eu vou te fazer uma pergunta, Renato. Como é que começou essa história de treinador? Cara, em 2001, o cara me chamou para treinar, aliás, o Zico me chamou para treinar o CFC. Falei, não, Zico, estou amadurecendo a ideia, para ver se eu quero ser treinador ou não, tal. Aí apareceu, logo depois, o Madureira. Eles me fizeram uma proposta, eu gostei do projeto, e eu tinha que começar, obviamente, como todo treinador, quando ele começa, tem que começar, pelo menos na minha concepção, no meu pensamento, num time pequeno, porque no momento que você sai de dentro das 4 linhas, vai para fora, você vai cometer muitos erros, pela inexperiência. Então eu falei, se eu errar, eu vou errar num time pequeno para aprender. E foi uma experiência assim, muito boa que tive no Madureira, durante 6 meses no Campeonato Estadual. E a partir daí eu gostei de ser treinador. E o Renato Gaúcho, ele foi melhor jogador do que treinador? Cara, eu me considero um vencedor como jogador e como treinador. Agora, se você vai me perguntar o que eu prefiro, 1000 vezes ser jogador. Jogador, você está lá dentro do campo, você pode decidir, pode ajudar teus companheiros. E como treinador, você depende das peças que estão. Eu ia te fazer essa pergunta. E me diz uma coisa. Tu era um jogador de alto nível. O que mais te irrita num cara, num jogador de futebol hoje? Tu como treinador? Eu, através da minha experiência, eu procuro passar o dia a dia do que eu aprendi. E eu costumo falar isso para alguns jogadores, para o meu grupo, basicamente onde eu trabalho, eu ensino. O que mais me irrita hoje em dia é o jogador ficar impedido. Ou o jogador fazer uma falta desnecessária próximo da minha área, o adversário de costas. Isso que me irrita, porque de uma falta desnecessária, hoje em dia, uma falta te leva a perigo. Na maioria dos jogos, hoje em dia, uma bola parada é decisiva e muitas vezes o cara faz uma falta desnecessária
e daí você está dando chance para o adversário fazer gol. Ou o jogador não controla a linha, ficar impedido, porque ele, no momento que ele está aberto, está controlando, ele sabe se ele está impedindo ou não. Mas na maioria das vezes o jogador está pedindo a bola e não controla a linha. E quando alguns jogadores perdem gols assim absurdos? Foda, né? Sei que tu lembra de mim, mas fora isso. Sim, eu ia falar agora, mas aí é a qualidade, né? É foda. É foda. Você falou a palavra certa, é foda, né? Tem gols que não tem como perder. Mas eu costumo falar que na nossa época nós tínhamos 2, 3 craques, no mínimo, em cada time, e grandes jogadores. Hoje em dia são poucos jogadores decisivos, poucos craques. Tanto é que hoje em dia você vê na seleção brasileira, em algumas posições, o próprio Ancelotti ainda tem algumas dúvidas, porque é uma geração nova, uma geração que tá fazendo poucos craques, coisa que na nossa época tínhamos muitos craques, decisivos inclusive. Rio de Janeiro, sol na cabeça, praia, tem cenário que combina mais com Romário e Renato Gaúcho? Só não pode faltar uma coisa, a bebida trincando. Por isso, os copos e garrafas térmicas da Double Case estão sempre por perto. Você pode personalizar com o seu nome, tem modelo do time do seu coração e segura a temperatura por muitas horas. Então corre lá no site, usa o cupom GOLROMÁRIO e aproveite o desconto em todos os produtos. Só não vai deixar a cerveja esquentar, hein? Tá rolando na televisão, na Globoplay, Netflix, nem sei onde é, uma série dos Bad Boys de 95. Tu tem saudade daquela época? Muita saudade. Eu costumo falar, inclusive, muitas vezes das coisas da nossa época pros grupos que eu treino hoje em dia. Pô, na minha época era assim, na minha época era assado. Eu tenho muita saudade daquela época lá. E tu tem o mesmo pensamento que eu, que tem muitos jogadores hoje que não têm personalidade, não jogam porra nenhuma e se acham, só pelo fato de ganharem pra caralho. Eu falo também hoje em dia, o Baixinho, eu concordo plenamente contigo, mas eu, na minha posição como treinador, às vezes é até difícil falar algumas coisas, mas eu falo, resumindo, eu falo que na nossa época tinha muito futebol e pouco dinheiro. Hoje em dia tem pouco futebol e muito dinheiro. Uma pergunta assim, em relação ao futebol carioca. Tem hoje no Rio de Janeiro um jogador que poderia ser considerado o rei do Rio? Na tua opinião? Só se você, de repente, fizer uma enquete colocando os estrangeiros. Brasileiros, não. Nenhum? Nenhum. Brasileiro, não. E, assim, você vê o futebol carioca hoje, nível, tecnicamente falando, do mesmo da nossa época? Melhorou ou piorou? Não. Com a maior humildade, eu falo que... Eu acabei de falar que, cara, é uma diferença muito grande da nossa época. Muito grande mesmo. Hoje em dia, você vê que são poucos jogadores que nós temos decisivos. Tanto é que, na hora de convocar jogadores para a seleção brasileira, você vê que o que fazem a diferença hoje em dia no campeonato estadual, por exemplo, do Rio de Janeiro, são os estrangeiros. Então a diferença ela é muito grande em comparação à nossa época. Eu não estou puxando sardinha para a nossa época, mas é uma realidade. Na nossa época, todo treinador da seleção brasileira, ele era chamado de burro, indiretamente. Porque ele tinha tantos craques para convocar, que muitos craques ficavam de fora. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia você vê que o treinador da seleção, ele tem problemas para convocar. Justamente por causa disso. 4 times hoje do futebol brasileiro que tu acha assim, que são imbatíveis. Imbatíveis é uma palavra muito forte, né? Não é imbatível assim. Mas você tem muita dificuldade em ganhar. Um Flamengo, sem dúvida alguma. Pelo grupo que o Flamengo... O Flamengo tem 2, 3 times. O Flamengo investe, por isso que ganha. O Palmeiras, esses 2 clubes eu acho que estão muito acima da média. Você vê que em pontos corridos no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai perder um jogo, vai perder 2 jogos, como o Flamengo. Mas nos pontos corridos, eles vão jogar 30 jogos, vão perder 2, vão ganhar 28. Tanto é que sempre os 2 estão brigando pelo Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque eles contratam
fazem um grupo forte e eles vão chegar. Tropeçou aqui, tropeçou lá, mas vai chegar, vai disparar. Pode ver que na metade do campeonato, quando começa o segundo turno, já estão 10, 15 pontos na frente de todo mundo. Então são dois clubes que investem justamente para ganhar. Imbatíveis não, eles são, mas é o que eu falo, cada 10 jogos eles vão perder 1 e vão ganhar 9. Então eles vão disparar, eles vão brigar pelo título. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Renato lá de 86, jogador de futebol da seleção brasileira. O que aconteceu com aquela história lá do você com o Leandro acabou não indo, você foi cortado. Vocês saíram mesmo? Sim. Foi? Sim. Cara, é uma história assim, ela é interessante pelo seguinte, nós fomos para um churrasco, tudo começou durante a semana, a bronca com o Telê, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, fiquei brigado alguns anos com ele. A gente estava preso na Toca da Raposa, que é bem diferente do que é hoje. Nós estávamos presos praticamente quase um mês. E aí a gente estava pedindo para ele dar uma folga para a gente. E aí ele, não. E faltavam 6 meses para uma Copa do Mundo. E aí, de repente, ele resolveu dar uma folga para a gente. Num domingo, depois do treino, das 10 da manhã às 10 da noite. Falei, Telê, eu moro em Porto Alegre, não dá nem tempo de chegar. Tem que voltar, estou com saudade da minha família. Não tem como. O pessoal de São Paulo também, Telê, a gente mora em São Paulo, a gente vai lá, dá um beijo na família, vai voltar. A gente precisa de 2, 3 dias de folga. Ele, não, essa é a folga e tal. Quer dizer, ninguém conseguiu viajar. Aí eu fui para casa do Éder, ele fez um churrasco pra gente. E aí chegou um determinado momento, a gente estava lá em 10, 12 jogadores. Que eu não vou dar os nomes, obviamente. Chegou um determinado momento, umas 9h30 da noite, 10 horas tinha que se reapresentar. Aí todo mundo levantou e tal, e o Leandro tinha bebido demais. E aí o cara, um amigo do Éder, e levou ele do lado aí no apartamento dele, deu uma roupa para ele, falei, vamos numa boate. Fudeu. Aí o Leandro chapado, falou, não, vou na boate, Eu falei, cara, não vamos deixar ele ir aqui, né? Aí a gente pegou, todo mundo foi indo embora, a gente não pode deixar o Leandro assim. Enfim, todo mundo foi embora. Eu falei, não, vou ficar com ele, que do jeito que ele tá, não vou deixar ele sozinho. Aí fomos lá na boate. E aí a entrada na Toca era até às 10, nós ficamos lá até umas 2 horas da manhã. Mas o engraçado não foi isso, cara. Eu tive que entrar pelo portão da frente, porque o Leandro não tinha condição de pular o muro da Toca lá atrás. Ele estava muito chapado. Só que 10, 12 jogadores pularam o muro lá atrás. E o segurança não viu. Aí no dia seguinte, que a gente se fudeu... Caiu no teu colo. Caiu no meu colo. Mas eu não me arrependo não, que eu não deixo meus amigos na furada. Só que faltavam 6 meses para uma Copa do Mundo. Falei, mas aí teu corte foi logo no dia seguinte? Ele cortou no dia seguinte, só que os jogadores não deixaram. Zico, Sócrates, Falcão, os caras, não, pô, demais, a gente precisa do cara. Eu tinha 23 anos. A Copa do Mundo ia ser no México. 23 não, 21, 22. A Copa do Mundo ia ser no México, meio-dia. Eu disse, não, a gente não pode. Ele aliviou, mas cada 30 dias tinha que cortar 2. Eu falei, na próxima eu vou você cortar, não tem dúvida. Não, ele me cortou. E uma outra coisa, você sempre fala para os teus jogadores para ver teu DVD, o caralho. A pergunta é o seguinte, qual é o melhor momento do Renato Gaúcho se tivesse que mostrar um DVD, como jogador de futebol? Durante meus 19 anos de carreira. Só isso? Só isso. Nada mais do que isso. É justo. Só põe esses 19 anos aí. Tem que só admitir. esses 19 anos aí. Fazer o quê? É que nem alguém perguntar pelo teu DVD. Você vai falar o quê? Durante os 19, 20 anos. Mas você foi muito acima da média de todo mundo. E eu tinha uma pergunta. Antigamente, tu como jogador de futebol, assim como eu, tu não tava nem aí pra porra nenhuma de crítica. E como treinador, isso mudou? Não. Mudou um pouco no sentido... Cara, hoje em dia você ser treinador é o seguinte, ó. Você ser criticado por um jornalista credenciado é uma coisa. Hoje em dia, você vai para uma entrevista coletiva, aí do nada, o cara não tem nem a carteira de jornalista. O cara lá te fazendo uma pergunta para te tirar do sério, para ele ter seguidores e para te foder. A verdade é essa, na entrevista. Hoje em dia, uma entrevista coletiva, se você fosse treinador, você ia entrar com um revólver.
numa entrevista. Que realmente... Eu larguei o Fluminense mais ou menos por causa disso. Vou chegar lá. Nos anos 90, não tinha internet. Se tivesse internet, 2 perguntas. Tu ia ser mais briguento do que é? Ou tu ia ser muito maior do que você foi como jogador de futebol? Nos anos de 90, eu acredito que ia ser pior. Porque eu estaria dentro do campo e ia me garantir, entendeu? Eu ia comprar esse barulho. Hoje em dia eu dependo de um grupo, entendeu? Não com um grupo, digo em termos de alguns jornalistas, entendeu? Porque eu ia bater muito mais de frente, porque eu ia me garantir dentro das 4 linhas. Tu jogou mais que o Cristiano Ronaldo mesmo? Joguei. Com razão, com certeza, 100% absoluto. Certeza, 100%. E a explicação é a seguinte, ó. Eu admiro ele. Eu até dou ele como exemplo para os meus grupos. Mas eu queria, é o que eu falo, eu queria jogar no lugar dele, no Real Madrid, com aqueles caras todos do lado, uma vez por semana, e ele jogar no meu lugar, em alguns times aqui no Brasil, salários atrasados. Bom, não precisa falar mais nada, né? Aí que eu queria ver. E ganhar. Se a gente for fazer essa comparação, eu infelizmente ou felizmente tenho que te dar razão. E deixa eu te falar, é claro que eu fui o melhor jogador que tu treinou. Teve alguém mais parecido assim? Eu gosto da tua humildade. A humildade teve alguém parecido. Romário, humildade. Teve alguém parecido comigo assim que tu treinou nesse Mais ou menos nós somos parecidos. Aí eu falo para os meus amigos até hoje na boa, cara, você apanhava tanto de mim. É aquele negócio, aquele ditado. Se você não consegue vencer seu inimigo, junte-se aí. Aí você pediu para me contratar no Flamengo em 97. Esse é o cara aí de foi pau. demais. Cara, em 95 bati muito em você, baixinho. Fala isso, cara. Não fala isso. Pô, não foi? Tu ligou 2 jogos, cara. Não, suficiente para dar uma volta livre. Pô, não é a quantidade, é a qualidade, pô. Você estava assim, ó. Se eu falar assim, ó, 5 caras maiores do mundo, que eu joguei, o que eu vi jogar, mas principalmente que eu joguei, você está entre 5 disparados. Não precisa puxar teu saco, sabe que eu não preciso disso. Você tá. Mas em 95 foi demais. Foi demais. Foi assim Você veio como o maior jogador do mundo, hein? Vamos fazer o seguinte, como tu é meu convidado, eu vou deixar você... Essa plateia toda está escutando ele é meu isso, hein? convidado, ele ficou esperando aqui um tempinho hoje, mas enfim. Deixa eu te falar uma coisa. Agora o Renato, como treinador, teve um momento numa coletiva do Fluminense que, porra, tu ficou revoltado e saiu do Fluminense na coletiva. O que te fez sair? Qual foi o motivo real? A internet. Não que eu não esteja acostumado com isso, mas, pô, você faz tudo. A gente fizemos uma boa campanha na Copa do Mundo. Nós estávamos numa semifinal do Campeonato de uma Copa do Brasil. Nós estávamos bem no Brasileiro. E aí, daqui a pouco, no intervalo, eu troquei um jogador, o Hércules, que ele não tinha condições nem de ficar em pé. Aí, durante o segundo tempo, as pessoas, não sei o que estavam falando nas rádios, que eu tirei o cara, que eu errei em tirar o cara. Os caras nem sabiam que o cara estava passando mal no vestiário. Aí, daqui a pouco, a conta cai sempre em cima do treinador. Aí, eu até me arrependo de ter tomado aquela decisão. Todo mundo veio falar comigo no vestiário, não, repensa, pensa até amanhã, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Eu falei, não, a minha decisão já foi tomada, eu vou sair. Me arrependi, entendeu? Mas hoje em dia, realmente, a internet, ela não é mole, não. Se você está jogando hoje em dia com a internet, pelo que eu te conheço, meu irmão... Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Se você recebesse um convite para treinar o Internacional, você aceitaria? Tenho o maior respeito pelo Internacional, pela torcida do Internacional, mas jamais aceitaria, até pela minha passagem pelo Grêmio, pelo que eu represento para o Grêmio. Joguei tudo no Grêmio. Sou o maior ídolo na história toda do clube. Mas em respeito à minha história no Grêmio, eu jamais aceitaria. Você, como treinador do Fluminense no Mundial, você levou o Fluminense bem longe. Você acha que foi um momento na tua
da tua vida como ápice, teu momento ápice como treinador? Não. Totalmente não, porque eu ganhei vários títulos já como treinador. Agora, foi uma experiência assim maravilhosa. Nós enfrentamos aí praticamente maior parte, grandes clubes, que eram favoritos. E o Fluminense praticamente ninguém confiava na gente. Fomos chegando. E perdemos uma semifinal para o Chelsea, que foi campeão depois. Entendeu? E ninguém acreditava no Fluminense. Então foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Aprendi muito, a gente aprende, enfrentando grandes jogadores do futebol mundial. Você fala sempre que quem sabe, sabe, foda-se, sabe mesmo, não tem negócio de ficar estudando. Tu acha que futebol não precisa estudar nada? Cara, cada um tem sua maneira de estudar. Eu assisto muito futebol, na Europa, eu assisto futebol aqui no Brasil, primeira, segunda divisão, mas eu tenho uma experiência durante os meus 19, 20 anos como jogador. Então também não adianta nada o cara só estudar e não saber lidar com um grupo, por exemplo. Entendeu? Então eu tenho essa experiência dentro das 4 linhas, tenho essa experiência no vestiário. Agora, é lógico que cada um estuda de sua forma. O estudar, que eu vejo muitos treinadores falarem, é o treinador falar assim, não, eu fui na Europa estudar. Ah, quantos dias você ficou lá? 1 semana, 10 dias. 1 semana, 10 dias? Ah, eu visitei 3, 4 clubes. Mas você consegue aprender alguma coisa visitando 3, 4 clubes? Me diz. É a mesma coisa, então, eu perguntar assim, o médico fala assim, ó, eu fui estudar medicina na Europa, fiquei lá 1 semana, você está pronto para operar? Foi em 3 hospitais. Tem 3 hospitais, aí volta. Dá alguém da tua família para ele operar. Eu quero ver se você tem essa coragem. Então, quando o treinador faz assim, ó, eu fui estudar na Europa, se o cara fica lá 2 meses, 3 meses, ok. Não, fiquei lá 1 semana, 10 dias. Pra cima de mim? E deixa eu te falar, em 2021 tu bateu na trave no Brasileiro e na Libertadores com o Flamengo. O que deu de errado? O que não deu bom ali? Cara, é muita gente que tem... Eu perdi vários jogadores, a maioria dos titulares, para o departamento médico. Eu, quando cheguei no Flamengo, falei para as pessoas, olha só, eu tenho uma experiência seguinte, quem muito quer, nada tem. Nós estamos em 3 competições, não dá para ganhar as 3. Vamos definir pelo menos 2, vamos nesse caminho aqui para a gente ganhar essas 2 aqui, porque realmente o nosso grupo era muito bom. Não, o Flamengo é grande, tem que ganhar tudo. Eu falei, os jogadores vão machucar. Na hora do vamos ver, nós não vamos ter esses jogadores. E foi o que aconteceu. Tanto é que nós fomos na final da Libertadores contra o Palmeiras, eu tinha 4, 5 jogadores saindo do departamento médico com 50% das condições de jogar. E mesmo assim nós estávamos melhores do que eles, mas só que infelizmente teve, né, a pisada na bola do Andréas. Aquele escorregão te fudeu, né? Aquele escorregão me fudeu a nação toda, né? Realmente foi um azar muito grande. O Renato, tu treinou o Felipe Luiz. Dá pra ver que ele seria um bom treinador? Conseguiria ver nisso? Sim. O Felipe Luiz é um cara que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Eu tive o prazer de trabalhar com ele como treinador, ele como jogador, obviamente. Ele já era um cara muito interessado em tudo do adversário, da maneira de que jogar, além da capacidade dele, com a inteligência dele. Eu tinha certeza, muita gente critica o Felipe Luiz, mas eu tenho certeza que esse cara aqui, um dia, sem dúvida alguma, ele vai chegar na seleção brasileira. É que o Flamengo, você jogou lá, você sabe. O Flamengo é muito grande, então é ganhar. Tanto é que quando eu estava treinando o Flamengo, quando cheguei, nós estávamos atropelando todo mundo. Quando estava com todos os jogadores à disposição, nós estávamos ganhando todo mundo de goleada. Quando a gente continuou ganhando, mas eu perdi alguns jogadores, mas ganhando um pouco apertado, as pessoas estavam me criticando. Falei, cara, o que é isso? Os caras, não, aqui é Flamengo. Então é o que ele está passando agora, infelizmente. Hoje em dia as pessoas não têm muita paciência, não. Tu já treinou vários clubes, né? E qual foi o grupo, assim, desses clubes que você treinou mais foda, assim? Porra, esse grupo aqui é foda, capaz pra caralho. Não tem como eu perder. Independente de ter ganho ou não. Pela capacidade dos jogadores, foi o Flamengo.
E com esse elenco, teve algum episódio com algum jogador que te marcou positivo ou negativamente? Não, uma coisa que eu acho engraçado foi com o Gabigol. Ele sempre, eu chego sempre antes, hoje eu faço eu faço isso hoje em dia também. Chego sempre 5, 10 minutos antes da pré-eleição com os jogadores. E a gente estava ganhando todo mundo. Aí ele perguntou assim para mim, ele falou, não, eu sei que você jogou pra caramba, todo mundo fala, tal, em alto nível, mas nesse time aqui, você teria condições de jogar no lugar de alguém nesse time aqui? Eu falei, sim, eu teria condições de jogar sim. Ele falou, no lugar de quem? Eu falei, no teu. Aí ele falou assim pra mim, não, sério, no lugar de quem? Eu falei, no teu. E vou falar mais ainda, eu falei pra ele, se você faz 20 gols, 30 gols por ano, eu ia fazer o triplo. Com isso, tudo que tá do teu lado, meu amigo, porra, eu sou ambidestro, sei cabecear. Porra, ali no teu lugar, só ali na área, pode ter certeza, com esses craques todos do teu lado, porra, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro. Eu falei, porra, eu vou brincar. Eu vou fazer um X na marca do pênalti, vou ser goleador. Ô, Renato, deixa eu te falar. Antes do Ancelotti assumir a seleção brasileira, tinha um ruído aí de algumas pessoas, inclusive meu, da minha parte também. Eu vi. Que você poderia assumir. Tu acha que aquele era o teu momento? Cara, eu acho que sim. Porque eu sou um cara, não só como jogador, mas como treinador, acima de tudo, vencedor. Eu tenho absoluta certeza que eu ia me dar bem treinando a seleção brasileira, porque eu já fiz muitos trabalhos ótimos em clubes, sem muitas condições técnicas. Com a seleção brasileira, você tendo tempo para trabalhar e podendo convocar os melhores jogadores, aí sem dúvida alguma. É o objetivo teu ser treinador da seleção brasileira? É um objetivo, mas é um sonho que eu tenho, e eu tenho certeza que eu tenho essa capacidade, mas respeito a opinião da CBF, respeito agora o atual treinador, o Ancelotti, entendeu? Mas eu tenho certeza que eu tinha condições de treinar na seleção. E como é que você está vendo o trabalho dele hoje na seleção, Ancelotti? Cara, é muito cedo para falar, entendeu? Muito cedo porque ele fez alguns poucos jogos, digamos assim. Agora, ninguém pode falar da capacidade dele, né? É um grande treinador, um treinador mundial, que vou torcer muito, né? Para que ele faça não só um grande mundial, e sim que seja campeão. Dessas convocações que ele fez, na tua opinião, como treinador, teve um ou alguns jogadores que, por exemplo, você levaria e ele não levou? Cara, aí fica difícil opinar, né, Baixinho? É até uma falta de ética. Eu levaria esse, ele não levou esse jogador, levou aquele. Ele está fazendo as experiências dele, entendeu? É difícil para um treinador. Eu sei que eu conversei com ele no momento que ele recebeu algumas críticas de alguns treinadores. Eu falei com ele, dei total apoio para ele. Eu falei que nem todo mundo pensava como aquelas pessoas, entendeu? E que estava torcendo muito, e torço mesmo. Eu sou brasileiro, vou torcer sempre para a seleção brasileira. Cada treinador tem uma cabeça, cada treinador pensa de uma forma. O que o treinador pensa? Ele coloca na cabeça dele o time dele. Então, ele vai convocar justamente os jogadores para se enquadrarem naquela parte tática dele. E aí cada treinador tem um pensamento. Eu vou jogar para frente, vou jogar para trás, vou me defender aqui, vou usar esse jogador aqui, vou usar aquele jogador lá. Cada treinador pensa de uma forma diferente do outro, entendeu? E você acha que a seleção brasileira, sem o Neymar, ela tem condição de ser campeã? E com o Neymar, isso melhora? Melhora. O Brasil tem condições, sim, de ser campeão até pela... Com ou sem o Neymar? Com o Neymar. Muita gente assim, a gente tem que saber separar. Eu vi algumas entrevistas, inclusive de um Ancelotti, de alguns jornalistas. O Neymar tem que ir para a Copa do Mundo se ele tiver 100%. É uma opinião minha, eu discordo. Por que eu discordo? No momento que você tem um craque acima da média, como é o Neymar, ele pode não estar 100% como os demais jogadores. Mas você tendo uma capacidade de um jogador como o Neymar, leva ele daqui a pouco para 20, 30 minutos. Se ele não estiver lesionado, ele não estiver 100% fisicamente, eu levaria ele. Porque no momento que você põe o Neymar nos últimos 20 minutos, 30 minutos,
ele não tem aquela condição física do adversário, mas o adversário vai estar cansado. Então, quando ele entrar, ele vai entrar Igual. mais ou menos no mesmo nível do adversário. Só que a qualidade dele vai fazer a diferença. Então, esse é um pensamento que eu tenho. Eu levaria o Neymar assim, ó, cegamente para a Copa do Mundo. E me diz 4 seleções que você acha que pode chegar a ser campeão. Cara, é difícil, né? Porque hoje em dia uma seleção pode estar melhor do que a outra, mas ainda faltam alguns meses para a Copa do Mundo e daqui a pouco uma seleção dessa perde 1, 2 ou até 3 jogadores importantes, entendeu? Aí fica difícil. Uma Copa do Mundo, você sabe como é que é, Baixinho. Você disputou, foi campeão. É só aqueles 30 dias. Às vezes uma seleção super favorita, ela chega numa Copa do Mundo não tão bem. E daqui a pouco uma que não seja tão favorita, cara, é a vida dos caras durante 30 dias. E daqui a pouco uma Copa do Mundo, mas aqui é zebra. Não, não é zebra não, meu amigo. Copa do Mundo, meu, é Copa do Mundo. No futebol brasileiro, jogadores que jogam no futebol brasileiro, você poderia citar 5 jogadores que você, como treinador da Copa do Mundo, levaria com certeza? Eu não digo 5 jogadores, mas eu tenho visto as convocações, com todo o respeito ao Ancelotti, que eu falo, esse é um pensamento meu. Cada treinador tem seu pensamento. Eu não abriria mão de maneira alguma, de um Pedro, de um Caio Jorge, um Tigrinho. Por quê? Porque no momento que ele tem os jogadores móveis lá na frente, que se movimentam bastante, aí depende do que você precisa no jogo. O Brasil tem muitos jogadores de lado, Esteban, Rafinha, Vini Júnior, que tem uma facilidade muito grande para fazer nas jogadas de fundo, de lado. Só que, como eles têm essa facilidade para fazer nas jogadas, que essa bola vai chegar dentro da área, você tem que ter um cara que sabe fazer o gol. E é por isso que é fundamental. Esses jogadores, um Pedro, um Caio Jorge, um Tigrinho, esses caras sabem fazer gol. Então você precisa de um cara desse dentro da área, dependendo do jogo, dependendo do que você precisa, entendeu? Pelo menos para você ter essa outra forma de mudar uma parte tática. No banco, não quer começar? Tudo bem. Mas tendo essa facilidade, imagina você, com esses caras pelo lado, fazendo jogada toda hora, botando a bola dentro da área. Então, muitas vezes você tem um cara dentro da área, tem os caras que fazem as jogadas pelo lado de fundo, que a bola chega dentro da área, mas você não tem o cara da posição para fazer o gol. E tem horas que você precisa desse cara. E esses caras são fundamentais para uma Copa do Mundo, na minha opinião. Já falamos pra caralho de futebol, vamos mudar um pouco aqui, que tem um quadro aqui chamado quase... La Noite Me Encanta. Nós não fomos jogadores, né? Nós tu era no pegador cinema, mesmo? Tu era pegador mesmo? O quê? Pô, você tá de brincadeira com Eu quero saber, agora pô. não, agora esquece. Não, tu era, então. Agora com pô. certeza não, mas tu pegava mesmo? Pô, eu era o Mike Tyson com 22 anos, meu amigo. Tu era o passador de cerol aqui no Rio. Passava o carro. Agora eu tô aposentado, Baixinho, mas, pô, você sabe, né? A gente já fez muita merda, né? Conta uma história tua aí. Eu vou falar uma coisa, merda a gente não fazia não, a gente vivia a vida. E Não, vou te merda falar uma do coisa. bom sentido da palavra. Sim, eu sei. Eu vou te falar uma coisa, se eu voltasse no tempo, eu faria tudo de novo. Eu também. Então empatamos. Então, a gente vivia a vida. Só que, inclusive, cito você também, em muitos grupos que eu trabalho, eu falo, os caras falam do Baixinho, fora do campo. Eu queria o Baixinho dentro do campo. O Baixinho chegava lá e resolvia. Eu falei, vocês querem fazer o que o Baixinho fazia fora do campo? Vocês se garantem dentro do campo? Ele se garantia. Lembra lá no Vasco, eu vou parar. Não, você não vai parar. Fizer um trabalho especial com você foi goleador do Campeonato Brasileiro. Verdade. Então, o que eu falo, meu amigo, a qualidade vem de berço. Agora, hoje em dia, tem jogadores, não são todos, mas tem jogadores que querem fazer o que a gente fazia na nossa época, aí chega dentro do campo, meu amigo, pisa no freio, você não tem condições. E hoje, eu não sei se tu entende assim como... Fisicamente, o futebol é muito mais jogado. Você joga muito mais físico do que na nossa época, né? Sim. A nossa época a gente treinava, lógico, mas a parte técnica era, lá em cima. Hoje em dia, muita parte física. Tem alguma coisa fora do futebol na noite, relacionada a alguma mulher, que você se arrepende de ter feito na tua época de quando jogava futebol?
Você quer chegar onde, baixinho? Não, pô, eu quero só te Você perguntar, quer jogar? caralho. Porra. Você quer me fuder, pô? Você tá louco? Você quer me fuder, Conta uma história pô. bizarra aí de noite tua, Pô. maneira, que ninguém sabe. Ou que pouca gente sabe. Esquece isso, baixinho. Caralho, porra, tu não tá falando esquece, porra nenhuma, te trouxe aqui. esquece. Na verdade, o objetivo da tua vinda aqui é mais isso do que é a porra pra do me futebol. fuder, resumindo. Eu vou trazer o Renato, vou fuder o Renato. Não, baixinho, não. Deixa eu te Vou falar, pro então vamos caminho. entrar na parte de família. Eu tenho 6 filhos, 4 meninas e 2 Você meninos. tem uma creche, meu irmão. Você não tem uma família, você tem uma creche. A relação com as minhas filhas, a minha relação é do caralho. E eu vejo que você com a Carol, também vocês são parceiros mesmo, assim como eu sou com as minhas filhas. Sim, isso é fundamental. Não adianta botar só filho no mundo, meu amigo. Botou, responsabilidade, tem que cuidar. Pô, pra mim a Carol é tudo, né? Como pai, entendeu? Qualquer pai tem que ter esse carinho, esse amor pelo filho. E a minha filha... E nada melhor a gente ter os nossos filhos perto da gente. É muito. Pô, a minha filha uma vez começou, papai, eu gostaria de morar lá fora. Eu falei, Carol, você tem condição de morar lá fora, mas você vai ficar longe de mim. E eu não vou deixar isso acontecer. Entendeu? Então, pô, a Carol, pra mim, pô, faço tudo com ela. Tudo. Me divirto com ela, sacaneio ela, me sacaneio. Inclusive joga futebol, né? Joga futebol. Ela tá me ensinando agora a jogar ela futebol. tá te carregando, já vi. Tá me carregando. Tá me carregando. Que bom que ela jogue mais do que eu, né? Que bom. O que tu sente mais saudade na época de jogador? De tudo. Dentro de campo e fora de campo? Dentro e fora. Dentro e fora do campo. Dentro do campo, então, nem se fala, né? Outro dia eu estava falando com o Zico lá na pelada dele, que você teve até esse final de ano, de novo. Eu falei, cara, que saudade que eu Falando tenho. nisso, ele armou uma pra gente, né? Não, sempre, Filha todo da ano, puta, né? todo ano, Aí, todo Galo, ano. tu fudeu Todo a ano. gente, hein? Eu falo todo ano isso pra ele. Eu falei, ô, Galinho, toda pô. hora é a mesma história. Pô, Não, eu até... Eu o cara vem de jogava do lado R15, dele. metralhadora, Eu cheguei granada. Um pouco atrasado, ele botou uma no meu, E porra. daí dá um 22 pra gente. Eu falei, porra, meu irmão, peraí. É foda mesmo, é foda. Que isso, cara. Galo, Arma pode todo ano. repensar no que vem nessa possibilidade Pô. da gente jogar junto de novo? Porque puta que pariu, que pica. Porque senão não dá, meu irmão. Que é isso? O cara vem de R15, metralhadora, vem granada, com tudo. e dá um 22 pra gente e uma bala só. Falei, Verdade. pô, não dá. Renato, outro quadro que a gente tem aqui, a gente chama Dois Toques. O treinador que mais te ensinou? Olha, se eu falasse um cara, eu ia estar sendo injusto. Eu tive os melhores treinadores. Eu aprendi muito com cada um deles. As coisas boas e as coisas ruins, inclusive. E mais com algumas coisas na minha cabeça, eu me transformei nesse treinador. Não tem um específico. Não, olha, o que eu poderia, então, separar de todos eles foi Espinosa. Espinosa que me descobriu, que me levou para o Grêmio. E muitas coisas, assim, que eu tenho com o grupo, eu aprendi com ele. Melhor parceiro de ataque que teve na época de jogador de futebol? Pô, aí, cara, eu vou ser esse junto. Um é você. Não é porque você tá aqui que eu não preciso puxar teu saco, não, baixinho. Você é senador, foda-se, eu vou falar. Você jogou demais, tive o maior prazer, você muito acima da média. Bebeto, Careca, esses caras eu joguei com eles assim, ó, muito, muito, muito alto nível. Melhor dupla de noite? Se juntarem nós dois, meu amigo, pode trazer Tom Cruise e companhia limitada. Não vai dar pra eles, não. Hipopótamo, Pipa ou outra boate na época? Todas. Todas? Todas. Pô, meu irmão, tá no deserto, encontrou um copo de água que é água gelada, meu irmão. Um talento além do futebol. Talento? Vai dizer que é pegar mulher, né? Vai meter essa pra mim essa hora, né? Porra. Cara, eu tava na dúvida se eu ser jogador de futebol lá atrás do ator de Hollywood. Foi pro futebol. Qual foi o jogador que você treinou que mais te surpreendeu? Cara, eu vou te falar uma coisa. Jogador, até por causa que tem muito a ver com a minha época, você e o Edmundo. Você e o Edmundo. Porque muita gente achava assim, ó, pô, o Romário e o Edmundo é parecido com o Renato, não vai dar certo. Pelo contrário, eu costumo falar o seguinte, ó, o craque, e isso eu cito muito pro meu grupo de você e do Edmundo também, o craque, ele vai me dar problema durante a semana. E como se dava, hein? Pelo amor de Deus. O Edmundo também. Pô, eu era do caralho contigo. Não, calma, deixa eu terminar, você não deixa eu molhar o bico. Você me dá problema durante a semana, você, Edmundo. Só que, eu falo pros caras, só que no final de semana, na hora que eles entravam em campo, o trabalho que eles davam pro adversário era absurdo.
Então, durante a semana, eu controlava eles, sabia levar, porque eu falava mesmo a língua com eles, conhecia, beleza. Esse trabalhinho de vocês eu tirava de letra. Só que no final de semana, vocês chegavam lá e decidiam os jogos. Então, esse é o tipo de jogador que eu quero. Ah, o cara não vai se dar bem por isso, não vai se dar bem por aquilo. Eu falei, não, deixa comigo que vai. Mas eu sabia que no momento que vocês entrassem em campo, vocês iam decidir os jogos. Então não adianta hoje em dia você ter um jogador que não te dá problema durante a semana. Eu falo isso também. Aí chega no final de semana, menos problema ainda ele dá para o adversário. Eu falei, pô, ainda me serve. Melhor zagueiro que tu jogou contra? Cara, eu joguei vários jogos, mas eu destaco o Moser. Moser, eu joguei com ele no Flamengo, joguei contra ele. Tua melhor virtude como jogador de futebol? Saber entender o jogador. E como treinador? Também. E como Renato Portaluppi, pessoa? A minha melhor virtude é ser amigo demais. Confiar demais nas pessoas. O jogador que te deu mais trabalho como treinador? Você como treinador jogou contra... Qual foi o jogador que te deu mais trabalho? Eu tô olhando pra ele. Porra, eu tô olhando pra ele. Porra, e como? Mas no bom sentido, aquilo que eu falei, assim, me dava trabalho durante a semana. De manhã, vamos treinar à tarde. Meu amigo, vamos treinar de manhã. Cara, que chato pra caralho. Só que chegava no final de semana, né? Ou durante as quartas, o cara ia chegar lá e resolvia. Um time que você gostaria de treinar um dia na tua vida? Cara, é difícil porque eu não jamais vou sair do Brasil, mas um time que eu tinha muita vontade de treinar um dia, dois clubes, digamos assim, o Real Madrid e o Barcelona. Grêmio ou Fluminense? Cara, não dá pra, sabe, o Grêmio, a minha história é maravilhosa, ganhei tudo como jogador, como treinador, eu ganhei lá, entendeu? Nasci lá dentro praticamente, comecei minha profissão lá dentro. E o Fluminense sempre foi um clube, não vou só falar do Fluminense aqui no Rio, não, mas eu fui ido tanto no Fluminense, no Flamengo, no Vasco, mesmo nunca tendo jogado, mas como treinador, no Botafogo como jogador. Entendeu? Por onde eu passei, eu só fiz... Para você ter uma ideia, eu não tenho um sequer inimigo no futebol. Então, por onde eu passei, eu sempre fui ídolo, sempre me dei bem com todo mundo me ajudou. Então, eu só tenho que elogiar por onde eu passei. Loira, preta, morena. Branca ou morena? Morena. Porra. Voltou o papo de mulher. Caraca, mesmo. Vira e mexe, cara, pau R15 tá pra cá de novo. O que faz do Relato Feliz hoje? Ter vencido na minha profissão como jogador, até então ter sucesso como treinador, não ter nem sequer um inimigo em todo canto, onde eu chego bem, então isso me deixa muito feliz. E uma família maravilhosa sempre me apoia. Irmão, a gente tem um patrocinador nosso aqui, que é a GoCase, que vai te dar os presentes, mas antes do presente, tu fala tanto em DVD... Tá, você vai dar o teu DVD pra... Porra, aí tá de brincadeira. Cara, eu não devia ter trazido o meu. Cara, mas o meu tá aí. Eu falo e mostro, você eu não sei. Eu tenho o maior prazer de ver porque eu te vi. Abre aí, dá uma moral, caralho. Porra. Caralho. É isso, ó, Grêmio aí, ó, tá aí, ó. Vem cá. Adorei. Esse DVD aí, eu sei que tu vai chegar aí. Primeiro, ó, outra coisa, rapaziada. Quando acabar aqui, a gente vai ali, ó, pra arena, que eu vou dar-lhe uma porrada nele, como eu fazia desde 95. Mais uma porrada que ele vai tomar hoje. Monteiro Lobato, contador de história. O que eu vou fazer? Mas adorei isso aqui. Viu? Pode guardar. Mas eu tive o maior prazer de jogar e ter sido teu treinador. Então eu já te conheço. Mas tem alguns aí que tu não viu. Pra tu ensinar os caras. Ou mostrar pra eles. Na hora da tua preleção, ó, tem esse aqui eu não conseguia fazer. Só o baixinho era foda. Eles vão pegar um revólver e pá, vão se matar. É melhor não mostrar. Vai por mim. E ó, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Eles vão filmar aqui alguma coisinha pra depois não falar que me bateu aqui. Que eu bato nele na areia também. Isso ele tá dizendo, mas tudo bem. Irmão, obrigado. Satisfação. Desculpa ter atrasado. Cara, você é foda mesmo. Eu vou te falar uma coisa. Que prazer ter tido esse papo com você. Pode ter certeza que você foi um dos grandes papos que eu tive aqui. Show de bola. Obrigado mesmo. Tamo junto. Mas nem por isso você alivia a língua. Olha ele lá, ó. Ô, você. Você tem o seguinte, ó. Só não vai cortar depois as portas que eu vou dar nele, viu?